para falar com vocês. Eu quero que você abra seu coração nessa noite. Eu quero dizer que eu falo tudo em amor a vocês, mas que, como Deus trata comigo quando eu estou estudando, eu estou meditando na palavra de Deus, que Deus possa tratar de você nessa noite, em nome de Jesus. Saulo, certinho aí? Pode gravar. Abra a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 7, versículo 13. E complementando, tá? Que ao final você possa ter um sentimento de dependência de Jesus, dependência desse Deus na sua vida, uma dependência integral. A palavra de Deus diz assim, Mateus capítulo 7, versículo 13: Entrem pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição, ela é ampla e larga a sua porta, e muitos escolheram esse caminho. Mas a porta para a vida é estreita, e o caminho difícil, e são poucos os que o encontram. Feche seus olhos. Deus, eu te peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha nos auxiliar nessa noite. Pai, perdoe as nossas falhas, os nossos pecados. Nós dependemos 100% de Ti, 200% de Ti. Sem o Teu Espírito Santo, Pai, essa obra ela não é feita. É o Seu Espírito Santo, Pai, que nos convence. É o Seu Espírito Santo que nos ensina. É Ele, Pai, que nos transforma. Deus, então que essa noite, que o meu irmão que está aqui, que ele venha, Pai, ser transformado pelo Seu poder, Pai, pelo poder transformador da Sua palavra, do Seu Evangelho, das boas novas do reino de Deus. Pai, é isso que eu te peço. E te peço em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Irmãos, quando nós lemos essa palavra, né, da porta estreita e da porta larga, já dá aquele frio na espinha, né? Numa Bíblia de estudo que eu tenho em casa, quando o escritor da Bíblia ele vai dar um exemplo dessa porta estreita, eu já disse aqui uma vez, e desse caminho estreito, dessa porta, desse caminho difícil dessa porta estreita, ele pede para a gente imaginar uma multidão tentando entrar por um caminho bem apertado, uma multidão, e pessoas não conseguem, então elas vão saindo para os lados assim. Tenta imaginar na sua cabeça, tá? E que na hora que ela chega, quando você chega nessa porta, que então imagina que não seria uma porta propriamente dita, mas imagina que fosse duas rochas, e que entre essas rochas tem uma fenda, e que para você passar nessa fenda, você não pode estar com nada, você não pode estar com um relógio, com um sapato, com uma calça, nada, porque não cabe mais nada, só cabe você passando naquela fenda entre as duas rochas, de tão pequeno e apertado esse caminho. Aí você pode dizer, se você já está pensando assim, impossível, então Deus já está começando a te ensinar essa noite, Deus já está começando a falar no seu coração. Porém, quando nós lemos essa passagem aqui no capítulo 7, versículo 13, você tem que entender que esse versículo, ele está sendo ensinado por Jesus ao final do Sermão do Monte. Se você olhar o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7, quando Jesus está ensinando a multidão, como que essa multidão deveria andar, como que essa multidão deveria agir, Jesus ele chega aqui nesse versículo 13, que está quase no final do sermão, então ele chama esse povo que ouviu tudo que ele tinha ensinado até ali, todas as coisas que ele ensinou, todas as bem-aventuranças, tudo. Aí na hora que chega nessa parte, ao final do sermão, quase terminando o sermão, então ele chama aquele povo a uma ação, e fala, olha, entrem, venha pela porta estreita, venha pelo caminho difícil,
porque a porta larga e o caminho largo, ele vai levar à destruição, ele vai levar à morte. Então Jesus está apresentando para a gente duas situações. Uma situação difícil, mas que te leva à vida, e uma situação fácil, que te leva à destruição. Vamos entender isso mais um pouco, como ele está dizendo isso no final do sermão. Vamos entender então um dos pontos, alguns pontos que faz desse caminho ser difícil. Que caminho difícil que é esse então? Que chamada como que eu chego nesse caminho, que eu consigo passar nessa fenda? Por que que é tão difícil? Por que que essa palavra está falando que esse caminho é tão apertado e é tão difícil de passar? Vamos entender. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, abra a sua palavra. Não fecha a Bíblia, viu, irmãos? Hoje nós vamos ler bastante a palavra de Deus. Amém, igreja? Porque eu acredito que na leitura da palavra, Deus ele revela para você o que Ele quer falar com você. Em Mateus capítulo 5, versículo 20, Jesus ele começa assim: eu os advirto, a menos que a sua justiça supere muito a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino de Deus. Olha, Jesus aqui ele começa a apresentar o porquê desse caminho difícil. Ele já começa a falar para mim e para você aqui: olha, se a sua justiça não ultrapassar e muito a dos fariseus e a dos escribas, vocês nunca vão ver o reino de Deus. E isso não é eu que estou falando, é Jesus que está dizendo. Mas, Alan, qual que era então essa justiça dos fariseus, essa justiça dos escribas? Lembra que eles então seguiam a lei de Moisés. Eles seguiam a lei de Moisés. Olha, mas então a lei de Moisés ela estava errada? A lei de Moisés estava errada? De forma alguma. Mas a justiça, a interpretação que esses escribas e esses fariseus faziam dessa lei, levavam eles para uma justiça falsa. Então Jesus, a partir do capítulo 20, do versículo 20 do capítulo 5, eu quero que você preste atenção, se você nunca prestou atenção na sua Bíblia, você vai ver que ele começa uma série de 6 comparações entre a justiça da lei sendo interpretada pelos fariseus e a justiça que Jesus aplica naquelas passagens. E ele começa então a ensinar para mim e para você que a justiça dele, que a justiça de Jesus, ela é melhor, ela é maior e realmente aponta para a verdadeira importância, para aquilo que ele importa que você seja na sua vida. Então começa uma série de 6 comparações entre a justiça dos fariseus e a justiça verdadeira de Jesus. Amém, igreja? Amém? Vocês, se falar amém forte, eu sigo. Se falar amém fraco, eu volto desde o começo. Amém, igreja? Amém. Então eu vou seguir. Vamos ler comigo, eu vou ler aqui, você lê na sua Bíblia. Versículo 21. A gente vai fazer de modo rápido aqui, mais breve possível, mas nós vamos ler essas comparações. Versículo 21. Vocês ouviram que foi dito a seus antepassados: não matem. Se cometer homicídio, estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito ao julgamento. Quem xingar alguém de estúpido corre o risco de ser levado ao tribunal. Quem chamar alguém de louco corre o risco de ir para o inferno de fogo. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta no altar do templo e se lembrar de alguém que tem algo contra você, deixe a sua oferta ali no altar, vá, reconcilie-se com a pessoa, então volte e apresente a sua oferta. Quando você e seu adversário estiverem a caminho do tribunal, acertem logo suas diferenças. Do contrário, pode ser que o acusador o entregue ao juiz e o juiz a um oficial, e você seja lançado na prisão. Eu lhes digo a verdade,
você não será solto enquanto não tiver pago até o último centavo. Irmãos, pela lei, você então iria ao tribunal. Pela lei, pelo entendimento dos fariseus, você só poderia ser condenado à morte ou condenado a algo parecido, se você cometesse um homicídio, se você matasse uma pessoa. Mas Jesus, ele vem nessa palavra e fala o quê? E aí eu quero que você comece a entender por que ele está preocupado verdadeiramente com o nosso entendimento e com a nossa mudança. Para Jesus, se você não matou, mas se você já tem algo contra alguém, se você tem uma diferença com a outra pessoa, você já está cometendo homicídio. Aí você vai falar assim: pastor do céu, mas é muito difícil. Como que você quer comparar um homicídio com eu ter uma diferença com o irmão, ou ter diferença com alguma outra pessoa? Irmãos, é a fenda entre as duas rochas, é difícil mesmo. Só que esse é o ensinamento de Jesus, esse é o modelo da justiça de Jesus. Então veja, não interessa se você matou ou não matou. Se você, a palavra de algumas traduções vai dizer assim, se você chama de esraca, quer dizer tolo, se você chama uma pessoa de tolo, se você no seu coração está cheio, ao ponto de querer o mal de uma pessoa, se o seu coração está cheio, ao ponto de desprezar uma pessoa, de chamar essa pessoa de tolo, e o seu coração está fazendo aquilo de verdade, com um sentimento interno, para Jesus, o homicídio é a mesma coisa. É a fenda nas duas rochas, irmãos. De novo, vocês ouviram, versículo 27. Vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Eu, porém, lhe digo que quem olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério com ela em seu coração. Se o olho direito o leva a pecar, arranque-o, jogue fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. E se a mão direita o leva a pecar, corte, jogue fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. Irmãos, Jesus aqui, ele está dizendo literalmente, você cortar a sua mão, cortar, sendo se o problema do pecado está na sua mente, na sua vontade, mas ele faz essa comparação e faz você ter essa imagem de imputação, porque para ele o que importa é o que você está sentindo. Na lei, o adultério, ele tinha uma forma de acontecer. Se você for ver em Deuteronômio, o adultério, ele teria que ter o quê? Uma traição, né? Uma mulher casada, um homem casado, e teria que ser pego em flagrante adultério. A Bíblia fala em flagrante adultério. E você teria que ser pego em flagrante adultério ainda com uma testemunha que viu esse flagrante adultério. Então veja, a lei, na forma que eles interpretavam, se eu cometi o adultério escondido, se eu cometi adultério e faltou um requisito que é ter uma testemunha, eu poderia seguir fazendo as minhas ofertas, eu poderia seguir levando as minhas ofertas no altar, eu poderia seguir a minha vida religiosa com a minha consciência limpa, porque eu não estava contra a lei. Mas Jesus vai falar que não importa se você foi pego em flagrante adultério, não importa. Se você tão somente olhar para outra mulher e desejar aquela mulher, você já cometeu adultério. Mas para a lei, precisava ver o ato. Você vai falar: puxa, agora você está doidão mesmo. Então está todo mundo cometendo adultério. Está todo mundo, então, se você pegar um celular, um aplicativo, tudo que aparece, como diz assim, hoje se você for olhar, você vai ter que ficar desviando. Irmãos, o mundo
ele vai nos apresentando uma forma, para cada vez mais a gente ficar próximo a Deus, em comunhão com Deus, ou cada vez mais a gente se afastar de Deus e não estar em comunhão com Deus. Então o mundo ele apresenta uma forma de você estar cometendo adultério o tempo todo. Mas então é difícil, impossível não fazer isso. É difícil, é quase impossível. Por isso que Jesus falou, o caminho é estreito, é difícil e a porta é apertada. Vamos seguir. Versículo 31. Vamos lá, vamos. Também foi dito, quem se divorciar da esposa deverá conceder-lhe um certificado de divórcio. Presta atenção nisso aqui. É importante, nada está escrito aqui em vão. A gente passa batido nas coisas, mas não está em vão. É aqui, ó. Quem se divorciar da esposa deverá conceder-lhe um certificado de divórcio. Eu, porém, lhes digo que quem se divorciar da esposa, exceto por imoralidade ou por adultério, a faz cometer adultério. E quem casa com essa mulher divorciada também comete adultério. Irmãos, abra a palavra do Senhor, depois você volta aí, ou pode colocar aqui na frente, para você não poder sair daí de onde você está na Bíblia. Deuteronômio capítulo 24. Deuteronômio capítulo 24, versículo 1, diz assim: se um homem se casar e a esposa não for do seu agrado, porque ele descobriu alguma coisa vergonhosa da parte dela, ele escreverá um certificado de divórcio e o dará a ela, mandando-a embora de sua casa. Depois de partir, ela poderá casar-se com outro homem. Irmãos, não vou entrar no mérito aqui sobre a questão do divórcio. Eu quero que você pegue a questão central, tá? Na lei, se um homem desagradasse da mulher, se um homem apenas desagradasse da mulher que ele casou, imagina então, ele casou lá, ele com 16 anos, a mulher dele com 13. Então viveram junto 9 filhos. 9 filhos. Aí, na hora que a mulher dele já estava lá, já mais, né, alguns anos depois, aí ele via outra, novinha, sem filho, sem nada, tudo certo. Ele poderia simplesmente inventar uma situação, falar que se envergonha, que ela fez isso ou fez aquilo que não era do agrado, dava uma carta de divórcio, um certificado. Esse certificado, irmãos, quando você vai estudar um pouquinho mais, esse certificado, ele vinha escrito como se fosse assim: olha, a partir de agora, ela pertence a ela mesma, ou ela está autorizada a casar com outro. A partir desse momento, então, o homem jogava a mulher ali no mundo, ia viver a vida dele ali então com a outra, porque a lei permitia que assim fosse feito. Mas Jesus aqui, ele está indo mais embaixo. Ele está indo o seguinte: olha, você só pode largar da sua esposa, você só pode largar dela se for por adultério, porque senão você vai ter que ficar com ela. Você não pode agora, depois que você casou, depois que você teve os filhos, depois que agora ela ia ter que... Irmãos, nós estamos falando de uma época, eu quero que vocês entendam, há 2020 anos atrás, 2021, aonde que uma mulher que saísse de casa, estava fora do casamento, ela tinha uma opção: ou ela tinha alguém da família dela que poderia colocar ela para dentro de casa e continuar sustentando ela, ou imediatamente ela ia virar prostituta. Então, quando um homem com segundas intenções, e não com intenções realmente do que a lei autorizava ele fazer, fazia isso com a esposa dele, ele estava pondo um carimbo para essa mulher: ó, a partir de agora, você, se não tiver ninguém, o problema é seu, e se você não der o jeito, você pode virar prostituta. Aí Jesus vai falar: não. Jesus, ele vai olhar para esse casamento, vai falar: não, a partir de agora, tirando o adultério, você não pode separar.
Ah, pastor, mas eu não posso acordar de manhã, olhar para minha esposa assim, e de repente falar assim, casualmente, enjoei, agora, eu acho que eu vou ser triste pro resto da minha vida, se eu quero viver outros ares. Irmãos, a palavra é clara, não pode. Agora hoje, o que você vê no mundo gospel? É proibido até o presidente de um grande ministério apaixonar por uma moça mais nova. Você vai ver que nunca é o contrário. Nunca larga a esposa que ajudou a vida dele, tudo certinho, e vai pegar outra esposa para poder ajudar também, ou da mesma idade ou mais velha. É sempre o contrário. É sempre... E aí vem com a história, e acha uma brechinha, pá. Irmãos, se a nossa justiça não exceder a dos fariseus em muito, nós não vamos ver o reino dos céus, o reino de Deus. É difícil. Mas nós vamos chegar lá. Versículo 33. Capítulo 5, versículo 33. Vocês também ouviram o que foi dito a seus antepassados: não quebre seus juramentos, cumpra os juramentos que fizeram ao Senhor. Eu, porém, lhes digo que não façam juramento algum. Não digam, preste atenção nisso aqui: juro pelo céu, pois no céu está o trono de Deus. Também não digam, juro pela terra, é onde descansam os seus pés. Não digam, juro por Jerusalém, pois Jerusalém é a cidade do grande rei. Nem sequer, juro pela minha cabeça, pois vocês não podem tornar branco ou preto um fio do cabelo sequer. Quando disserem sim, sejam sim. Quando disserem não, seja de fato não. Qualquer coisa além disso vem do maligno. Irmãos, isso aqui, quando você vai estudar essa passagem, é muito interessante. Se você for olhar os costumes dos fariseus, eles tinham uma escala de juramento. Então, quando eles queriam falar para você que era uma coisa muito verdade, eu vou te comprar esse carro, eu vou te pagar dia tal, eu vou comprar essa casa, era uma coisa de valor alto e tal. Olha, eu juro pelo trono de Deus. Se era um negócio um pouquinho, vou te comprar essa bicicleta aqui, que precisava de um pouquinho menos de garantia. Olha, eu juro pela terra. Não, eu juro pela minha cabeça. Não, eu juro... O que Jesus vem dizer aqui nessa palavra? Tudo que você fizer, a partir de hoje, você é meu seguidor, você é cristão. Tudo que você fizer a partir de hoje, se você é filho de Deus, se apresenta como cristão, tudo Deus já está envolvido. Tudo já vai ser para a glória de Deus ou para a vergonha. Tudo que eu e você fazer a partir de hoje, não interessa, tudo na sua vida, tudo. Aquele negócio pequeno, aquele negócio grande, aquele negócio que precisa de confiança, do que não precisa de confiança, tudo. Seja sim, sim, não, não. Seja posso, seja não posso. Pela lei eles poderiam jurar e conforme, mas Jesus falou, não, para com isso. Vocês não conseguem fazer crescer um cabelo na sua cabeça. Então seja sim, sim, seja não, não. Amém, igreja? Mas o negócio vai dar certo. No final você vai ver, como diz o pastor Caio. 18. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo que não se oponham ao perverso. Se alguém lhe dar um tapa na face direita, ofereça também na outra. Se você for processado no tribunal, lhe tomarem a roupa do corpo, deixem que leve até a capa. Se alguém forçar a caminhar 1 milha com ele, caminhe 2. Dê a quem pedir, e não volte as costas a quem quiser tomar emprestado de você. Irmãos, a lei, ninguém estava, fica comigo aqui, porque eu quero que essa noite você vai,
a gente vai sair daqui restaurado por Deus, e você vai ver que muitas das coisas que está faltando na sua vida, muitas das coisas que você pode estar passando e sofrendo, é porque princípios são quebrados, é porque lá da onde é o começo está quebrado, e aí acontece várias coisas, vários problemas, e a gente não sabe por que está acontecendo. Mas pela lei, irmãos, pela lei, ela te dava direito de eu retribuir uma ameaça. Pela lei, olho por olho, dente por dente, ela te dava a opção de uma injusta ameaça. Olha, se ele te deu um tapa na cara, você pode dar um tapa na cara. Se ele te bateu, você pode bater. Então veja que nós como cristãos, a gente às vezes acha que a gente pode fazer, que é nosso direito, que eu posso fazer valer o meu direito em certa agressão ou certas atitudes. Irmãos, a lei de hoje, a de hoje, ela te autoriza você ir lá e fazer valer o seu direito. Porém, essa lei antiga também te autorizava a pessoa ir lá e o que era de direito dela. Só que Jesus, se é difícil para você, é difícil para mim, é difícil mesmo. Quando Jesus fala aqui para você virar o outro rosto, ou quando Jesus fala para você andar mais uma milha, quando Jesus fala para você não revidar, mesmo tendo direito de fazer esse revide, quando Jesus te ensina a você não fazer isso, você está abrindo mão de um direito seu, e reconhecendo que essa justiça, ela vem de Deus. Abra a palavra do Senhor em Isaías 50, ou se quiser, pode colocar aqui no telão. Isaías 50, versículo 4, vai dizer assim, ó, na minha Bíblia: o servo fiel do Senhor, o servo fiel do Senhor. Então veja porque que Jesus, ele fala dessa forma, para você dar outro rosto, para você andar uma milha a mais, para você mesmo tendo direito, em muitas situações, deixar, mesmo que foi injusta aquela agressão, você como cristão deixar passar. Vamos lá, olha o que diz aqui: o Senhor soberano me deu as suas palavras de sabedoria, para que eu saiba consolar os cansados. Todas as manhãs ele me acorda e abre meu entendimento para ouvi-lo. O Senhor soberano falou comigo e eu ouvi. Não me rebelei, nem me afastei. Olha qual que é o padrão de Cristo. Ofereci as costas aos que me batiam, e a face aos que me arrancavam a barba, que é a maior desonra para um judeu. Não escondi o rosto daqueles que zombavam de mim, e em mim cuspiam, porque o Senhor soberano me ajuda, não serei envergonhado. Por isso, firmei o rosto como uma pedra, e sei que não serei envergonhado. Aquele que me faz justiça está perto. Quem se atreverá a se queixar de mim? Onde estão os meus acusadores? Que se apresentem. Veja, irmão, quando Jesus ele chama você a ter essa atitude diferenciada, não é que você vai ficar sem justiça, ou que você vai ficar injustiçado, ou que você... Não. Jesus ele fala: olha, o meu Deus, ele vai fazer justiça por mim. Entrega na mão de Deus. Você vai ver que aquilo que está te assolando, aquela vontade de vingança, aquela vontade de retaliação, você vai ver que quando você entrega isso nas mãos de Deus, você não será envergonhado. Você não será envergonhado. Estamos terminando aqui, irmãos. Versículo 43, é o último. Diz assim: vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: ame os seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo vocês agirão como verdadeiros filhos do seu Pai que está no céu, pois ele dá a luz do sol tanto aos maus como aos bons, e faz chover tanto sobre os justos quanto os injustos. Se amarem apenas os que amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo.
se cumprimentarem apenas seus amigos, que estarão fazendo demais? Até os gentios fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o seu Pai Celestial. Irmãos, os judeus, eles cumprimentavam os gentios para manter a paz. Mas era diferente o cumprimento entre ele e um gentio, e ele e um judeu. Só que então eles faziam aquele cumprimento para enganar. Fazia aquele cumprimento como se fosse assim: vou cumprimentar, mas é só para manter a paz, a boa vizinhança. Não. Aí Jesus vai falar assim: mas peraí, você quer fazer o bem só para quem faz o bem para você? Irmãos, fala para mim, é difícil ou não é a gente fazer o bem e orar para o nosso inimigo? Eu estou falando alguma... É fácil fazer isso, irmãos? Eu quero saber, na sua vida, a pessoa acabou com você. A pessoa foi, mas falou mal de você para a sua família inteira. Armou uma cilada no seu trabalho. Fez mal para você, para a sua família. Aí Jesus vai lá e pede para você orar para essa pessoa. E fala que se você fizer o que todo mundo faz, que é orar para os seus amigos, você está fazendo igual os cobradores de impostos, que eram as pessoas mais execradas pelos judeus, os cobradores de impostos. Jesus está comparando a justiça, a sua justiça de fazer o bem só para quem faz o bem para você, ela é comparada, porque isso até os cobradores de impostos que vocês tanto falam mal, fazem o mesmo. Irmãos, é muito difícil. Abra a palavra do Senhor. Só que, graças a Deus que tem a solução, né? João, capítulo 14. João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Irmãos, tudo isso que eu desenhei para vocês, tudo isso que a gente falou aqui, se você chegou nessa hora aí, assim, no banco, assim, ai, que trem difícil, nossa, mas que está muito complicado. Se você chegou nessa hora, se você está pensando dessa forma, Deus então está falando com você. Por quê? Jesus, quando ele fala que é difícil, e fala e ensina dessa forma, ele vai nos mostrando, como eu disse no início da pregação, que a nossa dependência, que Jesus ele nos conhece por dentro, e que a nossa dependência de Jesus, e a nossa dependência para poder ter esse caráter, e poder chegar próximo disso tudo que ele está exigindo que nós venhamos a fazer. Irmãos, eu e você, realmente, fora de Jesus, essa batalha já está perdida. Você não vai conseguir. Nossa, pastor, como é que você faz uma... Irmãos, fora de Jesus, impossível você conseguir. Fora de Jesus, impossível você ter o caráter de Cristo, ou caminhar rumo a esse caráter de Cristo, sem a transformação, sem a reconciliação, é muito difícil mesmo. Mas a palavra do Senhor nos dá um norte e nos dá um caminho, irmãos, que é a dependência integral de Jesus. Amém? É você nessa hora agora aqui, que eu queria que você estivesse pensando. Eu não consigo falar isso tudo que o pastor falou, ou fazer, ou ser igual isso que está sendo exigido. Eu não consigo. Se você chegou nesse ponto, agora então você vai entender que a nossa dependência de Cristo, ela é 100%. Que sem Jesus, nós somos pior do que os cobradores de impostos. Sem o Espírito Santo na minha vida, sem o Espírito Santo na sua vida, você é comparado com a pessoa pior desse planeta Terra. Que você sem Jesus, você sem o Espírito Santo, você não tem salvação. Que sem Jesus, sem a obra de Deus na minha vida e na sua vida, nós não temos saída. A nossa justiça não vai ultrapassar
a justiça dos fariseus. E a gente nunca vai entrar nos reinos dos céus. A palavra do Senhor diz assim, até foi cantado um hino aqui no início, não foi combinado não, mas diz assim, 14:6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai, senão por mim. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai, senão por mim. Irmãos, Jesus, quando ele diz aqui que ele é o caminho, quando ele diz eu sou, e apresenta esse caráter divino, quando ele diz eu sou, que só Deus é, mas Jesus com a autoridade dada pelo Pai, ele diz eu sou o caminho. Ele não apenas, ele aponta o caminho da casa do Pai, como diz nos versículos aqui dessa passagem. Ele não apenas aponta o caminho a seguir, como isso tudo que eu disse, um caminho a seguir, mas ele mostra para você, e que você tenha essa certeza nessa noite, que ele é o único que pode intermediar você com o Pai. Jesus, ele se apresenta aqui como o único intermediador, como o único possível de intermediar a sua causa, a sua vida, de intermediar o quão difícil é para você cumprir isso que a gente acabou de estudar aqui. Só Ele é o mediador, quando Ele diz, eu sou o caminho. Só Ele, irmãos. Não tem uma via do meio, não tem uma terceira via, não tem uma segunda via, só existe uma via, e é Jesus Cristo, irmãos. Você tenha isso no seu coração, quando Ele diz, eu sou o caminho. Depois Ele faz uma afirmação, eu sou a verdade. Então, além dele ser o nosso mediador, Jesus, ele é a verdade do Evangelho. Ele é a verdade que apresenta o plano de redenção, o plano de Deus para redimir eu e você que é pecador, eu e você que não consegue cumprir tudo isso que a gente leu. Jesus, ele é a verdade, a vida dele, o ato dele, é a verdade que nos apresenta o plano de Deus, o plano de redenção, irmãos. E só tendo essa verdade encravada no seu coração, você vai poder ver a Deus. Você vai poder encontrar esse caminho do Pai. Quando essa verdade é revelada no seu coração através do Espírito Santo. Jesus também, ele faz uma afirmação, ele diz assim, olha, eu sou a vida. Eu sou a vida. Irmãos, eu vou ler aqui uma afirmação. Ele indica que apenas nele, o homem morto em seus pecados e delitos poderá encontrar a verdadeira vida, somente nele. Significa que apenas nele o homem pode reconciliar-se com Deus e desfrutar da esperança da vida eterna ao seu lado. Fique de pé um momento, irmãos, em nome de Jesus. Vou chamar o grupo de louvor aqui para frente, a gente vai ter uma reflexão aqui ainda, mas eu quero que você entenda o seguinte. Tudo aquilo que a gente falou no início da pregação é muito difícil mesmo, como eu já afirmei aqui várias vezes. Só que Deus, irmãos, Ele nos apresenta Jesus como sendo o caminho, a verdade e a vida. Ele apresenta Jesus como sendo aquele que é o único intermediador entre nós e o Pai. Irmãos, pensa uma verdade, você não tem acesso a Deus. Você por si só não tem acesso, você não pode olhar para o céu e falar assim, eu, Alain, estou aqui, Senhor, na sua presença, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, sem reconhecer Jesus como sendo esse intermediador,
Você invocando Jesus, olha, em nome de Jesus, no poder do sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário. Aí Deus, ele já vai olhar para você, não mais como um pecador, ou alguém que está morto, ou alguém que não é digno de estar na presença dele. A partir desse momento ele olha para você, só que agora ele já não enxerga o Alan com essa lama de pecado, o Alan que não consegue fazer tudo isso que Jesus fala, a forma que eu tenho que fazer, a forma que eu tenho que viver. Mas agora ele já olha e ele já enxerga o sacrifício de Jesus na minha vida, ele já enxerga o sangue de Jesus na minha vida. Então é de suma importância esse reconhecimento. E ele nos apresenta esse Jesus como o que revela o plano da redenção, e como o único capaz de fazer a nossa reconciliação com Deus. Irmãos, pode começar a fazer um solo aí no teclado? Eu quero ler uma passagem aqui que eu acho muito bonita. Irmãos, a Bíblia, a leitura dela, ela nos ensina. Eu quero que você feche os seus olhos e eu vou dizer por que Jesus ele tem autoridade para poder se apresentar como caminho, a verdade e a vida. E por que a sua dependência, que então não adianta você mentir para mim, mentir para você mesmo, mentir para quem eu, não adianta mentir para mim mesmo. Não adianta a gente viver a vida como se fosse uma realidade que é mentirosa. Porque Jesus, ele nos dá essa oportunidade de reconciliação com Deus, e nos ajudar nesse caminho, e nos ajudar através do seu poder a cumprir a vontade dele, nos ajudar a conseguir fazer e viver da forma que ele espera de nós, e que sozinho a gente não consegue. Mas ele tem autoridade, e ele pode se apresentar como essa única via, porque essa autoridade foi dada por Deus. Olha o que diz Isaías 53. Eu quero que você medite nessa passagem todas as vezes que você estiver precisando de um consolo. Quem creu em nossa mensagem? A quem o Senhor revelou o braço forte? A quem o Senhor revelou o braço forte? Meu servo cresceu em sua presença, como um tenro broto verde, com a raiz em terra seca. Não havia nada de belo nem de majestoso na sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado, rejeitado, homem de dores, que conheceu o sofrimento mais profundo. Irmãos, Jesus, ele conheceu o sofrimento mais profundo. Então o seu sofrimento, ele tem essa autoridade, porque ele conheceu o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele, desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que o seu sofrimento era um castigo de Deus, castigo por sua culpa. Mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia, esmagado por nossos pecados, sofreu castigo para que fôssemos restaurados. Irmãos, a partir dessa noite você vai ser restaurado na presença do Senhor, em nome de Jesus. E no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido, ele foi humilhado, mas não disse uma só palavra. Ele foi levado como um cordeiro ao matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores, de sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça, e jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor, quando porém a sua vida foi entregue como oferta pelo pecado. Ele terá muitos descendentes e terá
vida longa, e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir, tudo que resultar de sua angústia ficará, levará sobre si os pecados deles. Irmãos, posso ouvir um glória a Deus? Irmãos, nós não damos conta. Resumidamente, nós não conseguimos. Sozinho nós não conseguimos. Mas esse Jesus que eu acabei de ler, ele levou sobre ele todos os nossos pecados. Essa humilhação que você muitas vezes acha que não pode suportar, Jesus, ele suportou por mim e por você. Ele foi injustamente condenado. Tudo isso ele passou, irmãos, pelo amor que Deus tinha por mim e por você. Irmãos, tem um exemplo, uma comparação. Eu não lembro realmente quem que disse isso, mas quando Jesus ele afirma que você não vai ver o reino de Deus, quando ele afirma que se você não transformar, ou que se você não for restaurado, que você vai para o inferno, ele não fala isso como se ele tivesse prazer na nossa perdição, ou como se ele torcesse para a gente. Ele deu a vida dele por mim e por você. Eu escutei um pastor falando o seguinte, dando um exemplo: é como se um mar, depois quem lembrar quem falou isso, me fala. Jesus, imagina o seguinte: Jesus é o mar, e nós somos os peixes. Então o mar está falando para o peixe assim: peixe, se você sair aqui do mar, se você sair do oceano, você vai morrer sem oxigênio. Se você sair de dentro do mar, você não tem vida. Essa é o tamanho da nossa dependência de Jesus Cristo, irmãos. Que se você não lembrar nada do que eu disse, que você lembre que a minha dependência, a sua dependência de Jesus nessa vida, para conseguir vencer essas dificuldades, conseguir vencer esse nosso jeito, esses pecados que nós cometemos, esse resquício do pecado que fica em nós, é você reconhecer a sua dependência como um peixe no mar, que se estiver fora do mar, vai morrer sem oxigênio. Amém, igreja? Feche seus olhos.